Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Fisioterapeuta Magnético. Aqui nós vamos discutir as melhores estratégias para você atrair pacientes particulares para a sua agenda. E eu sou Karen Martins e no tema de hoje nós vamos falar por que vender fisioterapia pode afastar os seus clientes de você. Então, se você tem muitos horários vagos na sua agenda, se sente pouco valorizado ou pouco reconhecido na sua área de atuação, está desanimado de fazer diversos cursos e nada trazer o retorno financeiro que você busca na sua área, está cansado, exausto, provavelmente você está vendendo fisioterapia e isso está afastando os seus clientes de você. Você deve estar se perguntando como assim, Karen? E a primeira coisa, né, que a gente tem que entender é que dentro da área da fisioterapia existe, né, uma caixinha de ferramentas e depois que a gente se forma, a gente vai fazendo diversos cursos, pós-graduações, especializações e colocando dentro dessa caixa de ferramentas, algumas técnicas então que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E essas técnicas são as mais diversas, né? Que provavelmente você já deve ter feito muitos cursos, assim como eu. Já investi em milhares de cursos, tenho um chumaço lá em casa de certificados. Até eu entender que o que fazia, né, alguns clientes se aproximarem ou que poderia fazer que aqueles clientes se afastassem. Então a gente vai ao longo do tempo colocando dentro dessa caixinha de ferramentas todas essas técnicas, sejam elas osteopatia, quiropraxia, dry needling, Pilates, RPG, liberação miofascial. Então, existem diversas técnicas que a gente vai adquirindo conhecimento ao longo do tempo para, na hora da avaliação, na hora do tratamento do nosso paciente, a gente identificar qual é a melhor maneira de conseguir ajudá-los. E aí a gente pega aquela técnica e aplica ali para acelerar o resultado desse paciente, né? Só que toda vez que eu pego uma técnica específica para divulgar o meu trabalho, seja na internet, ou seja para explicar para um parceiro de trabalho, ou até mesmo para aquele potencial cliente, eu estou simplesmente afastando eles da sua agenda, da minha agenda, né? Por que isso acontece? Porque o paciente ele vem com uma queixa clínica, né? Uma dor no joelho, uma dor nas costas, enfim, né? Dor ciática, algumas limitações de movimento. E a gente quer explicar como essas ferramentas podem ajudá-los a curar, a acelerar esse processo, a sair desse quadro de dor crônica ou aguda. E a gente não entende, né? Na maioria das vezes, você não percebe que esses clientes eles não conseguem ter a real noção de como essas ferramentas podem ajudá-los. Então, eles não conseguem fazer essa conexão, eles não conseguem de fato entender como é que eu posso então sair desse quadro de dor com essa técnica. Então, eles buscam algo de muito mais valor. E enquanto você não percebe isso, você continua falando sobre artigos científicos, querendo mostrar a sua autoridade, você continua querendo expor informações que não é aquilo que gera uma conexão com o seu cliente. Você já parou para pensar nisso? É claro que é muito importante a gente estar sempre atualizados, fazendo cursos na nossa área de formação, atualizados na questão de artigos científicos, que toda hora as informações estão mudando. Só que isso é importante para você, enquanto profissional, para resolver e ter cada vez mais conhecimento técnico e maneiras de ajudar o seu paciente. Só que essa informação, quando ela é passada para o cliente, ela deve ser passada de uma maneira que ele consiga, então, fazer essa conexão. E muitas vezes, né, eu percebo que muitos profissionais, fisioterapeutas, acabam confundindo isso. Eu tenho muito contato, né, com diversos fisioterapeutas, porque eu sou mentora, já fui professora na pós-graduação e acompanho muitos fisioterapeutas nas redes sociais, acompanho muitos fisioterapeutas no seu dia a dia ali, até para fazer eles progredirem cada vez mais, né, captarem mais clientes, atraírem mais clientes, e vejo que isso é muito comum. Né, a gente querer mostrar a autoridade falando tão certinho, e a gente não percebe que é 100% responsabilidade nossa os nossos resultados.
Você não percebe que é você que está afastando o seu cliente da sua agenda. Cada vez que você quer explicar o que é o dry needling, como ele funciona e por que ele funciona. E não é isso que vai fazer você criar conexão com o seu paciente. Não é isso que vai fazer esse cliente chegar até você. Então, é muito comum os fisioterapeutas confundirem isso. Eu mesma, né, comecei a fazer a minha vida social aí, postar conteúdo para os pacientes lá em 2017, 2018. E eu lembro, né, que eu começava a descrever uma dor sempre falando sobre termos técnicos. Por exemplo, assim, eu colocava lá, o nervo que sai de L2, L3, L4 e passa pelas estruturas tal, tal, tal. Então, eu queria descrever todo o trajeto neural, falar de toda a parte muscular para até chegar na dor daquele cliente. E de verdade, eu não percebia que eu afastava esses clientes justamente porque para eles tanto faz se o nervo sai de L1, de L2, de L3. O que ele de fato quer entender é como você vai poder ajudá-los e não como você e não como o nervo, por exemplo, está naquele momento. Então, a partir disso, né, quando você entende essa essência, todo o jogo muda. Você consegue criar cada dia mais conexão com esses clientes. E é o principal objetivo do podcast de hoje. Então, deixa eu ver aqui, eu sempre recebo muitas perguntas de vocês, né? E eu vou procurar, inclusive, respondendo no podcast de hoje. E a principal pergunta, né, que eu sempre recebo é: por que é importante eu vender algo de valor para o meu cliente? Mas antes, a gente precisa entender quem é o seu cliente. Você já parou para fazer uma análise aí do seu negócio? Quem são os clientes que mais te procuram? Quais são as queixas desses clientes? Aonde eles estão, né? Como o que eles gostam? Porque cada público tem um interesse diferente. Então, se você trabalha, por exemplo, na saúde da mulher, na pediatria, trabalha com atletas, você precisa entender o que realmente aquele grupo específico está buscando, que é muito diferente um grupo do outro. Eu tenho uma mentorada que ela atende em 3 áreas diferentes, né? Vou falar de 2 especificamente aqui. Mas ela atende como na parte de Pilates e na clínica dela, que ela também faz a parte estética. E aí eu perguntei, e ela, né, falou para mim assim: Karen, mas por que você acha realmente que é importante a gente entender quem é o nosso grupo de clientes, né? Porque eu não posso me comunicar, por exemplo, nas redes sociais com os 2 grupos. Na verdade, não é que não pode. Você precisa entender quem são esses clientes. Por exemplo, no caso dela, os pacientes do Pilates são aqueles clientes que estão ali com dificuldade de subir e descer a escada, com dificuldade de levantar e sentar da cadeira. Então, é um público mais velho, a partir ali dos 45, 60, até uns 65 anos, por exemplo. Na parte estética, ela atende pacientes com diástase, mulheres grávidas, que têm dificuldade de caminhar, mas por uma questão de inchaço nos membros inferiores, né? De ter um edema ali, e não por fraqueza muscular como outro grupo. E uma vez que você entende as dores, e eu não estou dizendo as dores físicas, né? A dor, por exemplo, de, sei lá, dor na perna. Eu estou dizendo as dores mais profundas, as dores sentimentais que levam o paciente a buscar, de fato, uma ajuda profissional. Então, vamos pensar no paciente do Pilates dela. Ele não está fazendo Pilates porque ele quer fortalecer a musculatura. Ele quer, muitas vezes, subir a escada porque o quarto dele fica lá em cima. E ele quer subir sem ter nenhum desconforto, sem ter nenhuma dor. Ou porque o quarto está lá em cima, ou porque quer abaixar e subir porque brinca com o neto. Então, as dores psicológicas, as dores emocionais que estão associadas, né, à questão da dor física, é o que tem valor para o nosso cliente. E se você não entende
quem é o seu cliente, aonde eles estão, qual é a faixa etária, como você pode ajudá-los, quais são as ferramentas que você tem para poder solucionar a dor, né? Tanto a dor física quanto a dor emocional desses clientes, você está perdendo muito paciente. Você está perdendo dinheiro. E é por isso que você tem muitos horários vagos na sua agenda. É por isso que você ainda não entendeu porque o seu cliente está buscando a concorrência. Não é porque ele cobra mais barato, mas porque ele está vendo valor naquilo que aquele outro profissional está propondo. Ele está, de fato, entendendo que aquele profissional pode ajudá-lo. Então, vocês precisam investir. Você precisa investir mais tempo em entender quem é o seu cliente. Fazer todo esse mapeamento, eu até chamo, né, de clientes dos sonhos. Quem é o seu cliente dos sonhos? Que é exatamente aquele cliente que você quer criar uma demanda para a sua agenda. Olhar ali na sua agenda e falar: caraca, eu estou atendendo o público que eu sempre sonhei em atender, o público que eu sempre sonhei em poder ajudar. A Cássia, por exemplo, ela trabalha aqui na clínica comigo. E a Cássia, ela vem da área ortopédica, e é uma área que ela nunca morreu de amores, e ela sempre quis ir para a área da saúde da mulher. E ela não conseguia fazer essa transição, e ela queria muito. Então, assim, os clientes dos sonhos da Cássia é mulheres que têm disfunções sexuais, que têm incontinência urinária, que tem ela foca basicamente em fisioterapia pélvica. Então, ela precisa entender, por exemplo, o porquê aquela mulher específica está buscando tratamento. Às vezes não é porque ela quer, de fato, tratar a incontinência urinária, mas porque quando ela está malhando, ela perde um pouco de urina e isso atrapalha a vida social dela. Então, sempre que você entender a essência do que o paciente está te buscando o seu serviço, você vai entender como gerar mais valor para ele. Seja dentro da consulta, seja no estilo de vida que ele adota. Por isso, é muito importante que você invista um tempo e se dedique a entender qual é o seu perfil e quem são, né, os seus clientes. E esses vão ser os maiores benefícios aí de você conseguir se conectar com a dor dos seus clientes, né? Eu vejo muito os feedbacks que os clientes dão e eles ficam realmente tão gratos por aquele tratamento, pelo aquele apoio, por aquela ajuda, né, que a gente dá dentro do consultório, que é a partir disso que a indicação começa. Porque esse paciente ele fica tão satisfeito, não com a cura do tratamento, ele fica muito satisfeito com a abordagem em que é feita ali. Então, ele vai percebendo que existe uma conexão do valor que a gente expõe das técnicas que a gente fala, que a gente trabalha, mas ele percebe o valor daquilo ali dentro da vida dele, dentro do quadro clínico dele. E aí a gratidão é tamanha que ele espalha para os 4 cantos do mundo que você pode ajudá-lo da seguinte maneira. Então ele começa a promover realmente o seu trabalho a ponto de muitas outras pessoas, amigos, familiares quererem vir tratar com você. Então, também é um outro ponto aí de você avaliar o quanto você vem recebendo de indicações, seja de parceiros de negócio, seja dos seus próprios pacientes. Então, tudo isso são dados que a gente consegue analisar para saber se aquilo que você está fazendo está afastando ou está aproximando esses clientes de você, né? E por que grande parte dos fisioterapeutas ainda não entenderam isso? Porque você aprendeu na sua pós-graduação, na sua graduação, a ser um técnico, aplicar aquilo que você está aprendendo. Então, você aprendeu anatomia, biomecânica, fisiologia, só que você não aprendeu a vender o seu produto, você não aprendeu a olhar para o seu cliente como de verdade você deveria olhar para buscar as informações necessárias a ponto de trazer esses pacientes para você. Mas, Karen, como assim? Eu não consigo entender o que você está falando.
Então, você foi lá, você fez uma graduação em fisioterapia, você fez a sua pós-graduação, a sua especialização, e aí você aprendeu simplesmente pegar essas técnicas e aplicar dentro da clínica para poder ajudar os seus pacientes. Mas você não aprendeu a fazer uma leitura de quem é esse paciente e do que de fato ele está buscando. Então, ter um olhar um pouco mais refinado sobre aquilo que o paciente está se queixando. Qual é a dificuldade dele, né? A dificuldade, ela é realmente somente uma questão física ou é um estilo de vida por completo? Então, ter um olhar mais crítico, mais refinado sobre aquilo que o paciente está colocando para a gente, né? Seja através de uma mensagem, seja através da anamnese, então a gente está ali colhendo informações da nossa consulta e o paciente ele passa muita informação. Eu tenho até mania de falar, né, que a história importa, porque é na história que você vai entender como você pode gerar valor para o seu cliente. Se você não está fazendo isso, você está negligenciando informações importantíssimas. E isso é 100% responsabilidade sua. É aí que o seu resultado, na grande maioria das vezes, não deslancha. É aí que você perde a conexão com o seu cliente. É aí que você está afastando os seus clientes de você. Então, é exatamente nesse ponto aonde os fisioterapeutas mais erram. Então, para você começar a acertar e atrair, trazer esses pacientes até você, você pega ali um papel, uma caneta e começa anotando todas as informações que são relevantes para aquele cliente dos sonhos. Então, qual é? Primeira pergunta aí que você deve se fazer. Qual é o perfil? Qual é o meu cliente dos sonhos? Quem eles são? Anota todos esses detalhes, né, com maior especificidade possível para que você comece então a ter um pouco mais de clareza. E quando você tem clareza de quem são esses clientes, o próximo passo é você ter um pouco mais de clareza quais são as ferramentas que você tem e se isso conversa com aqueles clientes que você quer ajudar. Adianta, por exemplo, eu ter muitos cursos de estética e querer ajudar, por exemplo, na pediatria? É desconexo, é incoerente. Então, você precisa entender se as ferramentas que você tem em mãos, se todos aqueles cursos que você fez até agora, eles estão conversando com os clientes que você pode ajudar. Beleza, Karen, eu tenho agora os meus clientes dos sonhos bem definidos, já sei qual é o público que eu quero trabalhar, aquele público que eu quero gerar demanda para dentro do meu negócio, para dentro da minha agenda. Já sei que as ferramentas que eu utilizo, que foram todos aqueles cursos que eu já fiz, estão alinhados com esse público, e se não tiver, é bem interessante de você, então, começar a trazer mais cursos nesse sentido. Agora, se tiver totalmente alinhado, é você conseguir, então, trazer informações de mais valor para aquele cliente. E é o ponto principal para você criar conexão. É você conseguir entender que aquele cliente, por exemplo, ele está buscando, vamos supor que é pediatria, né? A mãe está buscando trazer mais qualidade de sono para aquela criança. Se é na saúde da mulher, então aquela mulher está perdendo urina ao fazer academia. Ela está buscando algo de mais valor, ela não está buscando uma ferramenta para controlar a perca de urina dela. Ela está buscando ter uma vida social muito melhor, né? Ela está buscando aí meios de ter uma vida social normal. Sentar ali, por exemplo, fazendo atividade física e perder urina. Senta ali no meio da conversa, ter que sair correndo e no meio do caminho perder urina e passar o maior carão. Então, é isso que o seu cliente está buscando, é esse valor. E aí você começa, então, a verbalizar, externalizar como você pode gerar esse valor através daquelas ferramentas e não explicando
o que é dry needling e não explicando o que é osteopatia e não querendo mostrar anatomicamente para aquele paciente como se ele também fosse um profissional da área da saúde e entendesse todos os termos técnicos. Como é que ele vai saber o que é L2, L3, L4, se ele é da engenharia, por exemplo? Se ela é uma executiva, por exemplo, ela não faz a menor ideia, né, do que seja aí L2, L3, L4, o que é nervo vago, como o nervo vago atua no corpo. O que é plagiocefalia, vaginismo, gonartrose, e os fisioterapeutas ainda continuam errando muito nisso. Então, vamos começar a olhar para realmente aquilo que os nossos clientes estão buscando. E aí a gente consegue ir organizando todas essas informações, né? Porque, assim como eu já disse para vocês, organizei os clientes dos sonhos, organizei as ferramentas, agora entendi o que tem de muito valor para o meu cliente. Então, eu já tenho aqui os 3 pilares essenciais para criar essa conexão com os meus clientes e trazê-los, aproximá-los, atraí-los para dentro do meu negócio. Karen, mas eu não tenho ainda nenhum cliente. Mas se você tem alinhado esses 3 pilares e você começa a gerar esse valor, seja através de conteúdos na internet, seja através dos cursos que você fez, está começando então a divulgar essas informações através de alguns eventos que você está promovendo dentro do seu negócio, através de parcerias que você faz, você também começa a atrair primeiro o olhar desses clientes até você, até que eles se interessem pelo seu tratamento. Eles começam a perceber que você é o único profissional que consegue ajudá-los, né? E eu vou até dar um exemplo de como você pode fazer isso. E aí depois vocês vão adaptando aí, né, para outras dores dos seus clientes. Então, já desenhei quem são esses clientes dos sonhos. Agora eu vou listar quais são 3 dores desses clientes, 3 dores físicas e 3 dores psicológicas, emocionais que estão associadas a essa dor física. Então, vamos supor que chegou um paciente aqui na clínica e ele quer, então, começa ali a falar que ele está sentindo muita dor no pé, muita dor, assim, na região anterior ali da tíbia, principalmente quando ele faz atividades, por exemplo, como corrida. E aí, eu pergunto para ele assim, beleza, quanto tempo dói? Faço todas as perguntas que estão relacionadas para a gente entender quais são os tecidos que a gente vai precisar trabalhar, né, dentro dessas sessões. E aí eu pergunto o que você mais quer fazer quando essa dor ela parar de existir. E aí provavelmente ele vai falar correr 21 quilômetros junto com os meus amigos. Então, como que eu posso explicar para o meu cliente gerando valor? Simplesmente falando para ele, se você quer correr 21 quilômetros, se você quer estar com seus amigos correndo sem nenhuma dor no pé, no joelho, na parte anterior da canela, eu consigo te ajudar simplesmente avaliando e tratando algumas regiões, como por exemplo, avaliando, por exemplo, algumas coisas, desculpa aí, perdi um pouco a linha de raciocínio aqui, mas você avaliando algumas coisas, como o seu tênis, como a qualidade da sua corrida. Então, eu posso avaliar como está o seu corpo no momento da corrida. Então, eu não preciso explicar que eu vou fazer a liberação daquele músculo específico, mas eu posso falar que através de uma avaliação da pisada dele, do tênis que ele está usando para correr, da maneira como o corpo dele está se comportando durante a corrida, é que pode ser ajustados para que a corrida dele passe a ser sem nenhuma dor e sem nenhuma limitação. E aí ele começa, então, isso tudo começa a fazer mais sentido para ele e a gente começa a criar essa conexão com esses clientes. Ou vamos supor que é na área do idoso, né? Idoso é até muito engraçado, assim, porque eles não conseguem entender muito bem o porquê
fazer atividade física no mínimo 3 vezes na semana é o que vai gerar melhor qualidade de vida para ele. Então, eu preciso falar para ele, né? E gerar esse valor. Você quer continuar subindo e descendo a escada da sua casa? Você quer abaixar para brincar com os seus netinhos sem ter nenhuma dor, sem ter dor na coluna ou até mesmo não travar mais como você vem travando nas últimas vezes, assim como você se relatou? Eu preciso que você mantenha aí uma certa disciplina dentro da atividade física. Então, é basicamente você entender o que aquele paciente quer, o que ele quer resolver. É isso, eu quero correr com os meus amigos, eu quero correr distâncias maiores, eu quero brincar com meu netinho, eu quero ir na academia e não perder urina durante os exercícios. Então, é isso que tem valor para o seu cliente. É isso que você tem que captar de informação, é essa a essência. E não continuar vendendo dry needling e não continuar vendendo liberação miofacial. Não é isso que vai fazer esses clientes chegarem até você. Então, é a maneira mais fácil de você, então, conseguir organizar todas essas informações. Eu levei muito tempo para conseguir entender isso e como isso ia repercutir na minha vida profissional. Eu tinha medo de colocar entender qual é aquele grupo específico de pacientes que eu atendia, direcionar tanto essas informações para aquele grupo e perder outros pacientes que eu atendia que não estava muito relacionado a essa área especificamente. Só que o que eu não percebia é que eu afastava esses outros clientes, potenciais clientes. É que eu deixava de gerar autoridade nessa minha área que eu sempre sonhei. Então, se você tá aí com muitos horários vagos, quer ser uma autoridade e quer ganhar cada vez mais reconhecimento dos seus pacientes, o melhor caminho é gerando valor para eles. Porque se você continuar trilhando o mesmo caminho, continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes, esse não é o melhor caminho. E você já deve estar percebendo isso, avaliando os seus resultados. Os seus resultados é o que gritam muito mais alto sobre aquilo que você está fazendo. Então começa a mudar o foco, né? Tira o foco do seu serviço, tira o foco das suas ferramentas de transformações, que são essas especializações, esses cursos de pós-graduação. E começa a passar o foco para aquilo que realmente importa para o seu paciente. Só que não adianta você guardar essas informações para você. Você concorda? Você precisa começar a divulgar isso, a verbalizar isso, seja através das redes sociais, seja através das parcerias, ou então encontrar um meio de fazer as pessoas entenderem como você pode ajudar elas, gerando todo esse valor. Combinado? Então, espero que vocês tenham anotado todas as informações. Espero que você mude o foco da sua ferramenta de trabalho e passe o foco para o seu paciente, porque é exatamente desse jeitinho que você vai conseguir a entender todos os dias um pouco mais na profundidade qual é a real dor desses pacientes e como você pode gerar como você pode gerar valor para esses clientes. Enquanto você continuar vendendo ferramentas, vendendo artigos científicos, você está mostrando somente para profissionais da mesma área que você está atualizado, que você tem muitas ferramentas de trabalho, só que está perdendo a conexão com quem você mais quer ajudar, que são os seus pacientes. Espero que tenha te ajudado muito. Espero que você comece a atrair cada vez mais pacientes para a sua agenda. E fica aqui o meu encerramento no dia de hoje. E até o próximo podcast. Espero você para assistir o nosso próximo vídeo. Até mais.